Uma dúvida muito frequente é qual tipo de tinta é melhor para usar na impressão em papel. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de tinta e vou trazer um exemplo prático aqui de por que eu uso tinta à base de solvente e não tinta à base d'água. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, que vai ter vídeo novo sempre. Se você não me segue lá no Instagram, me segue também, que sempre tem novidade. E lá é onde eu divulgo os meus cursos, tanto o curso presencial aqui do estúdio, quanto o curso online, que está com a inscrição aberta lá, o curso de serigrafia fotográfica, beleza? Então vamos lá. Sempre eu recebo pergunta de gente querendo saber por que eu trabalho com tinta à base de solvente e não com tinta à base d'água. Vou mostrar as principais diferenças e vou explicar as grandes vantagens que a gente tem com a tinta à base de solvente, no caso a vinílica que eu trabalho aqui, tá? Eu acredito que a maioria de nós, quando a gente começa na serigrafia, o primeiro contato que a gente tem é com tinta à base d'água. Foi assim comigo. Então, meus primeiros trabalhos de impressão foram com esse tipo de tinta para tecido mesmo, mas eu estava imprimindo em papel. Aos poucos eu fui me aprofundando na serigrafia e fui conhecendo outros produtos, outros insumos e vim para a tinta vinílica. Confesso que a primeira vez que eu usei a tinta vinílica foi um terror. Eu melei tudo, é uma tinta muito diferente da tinta base d'água. E eu percebo que algumas pessoas, principalmente quem vem da área de impressão têxtil, quando vai imprimir tanto em papel quanto plástico e tal, usando tinta vinílica, tem muita dificuldade. Mas assim, a primeira vez que eu usei foi horrível, eu falei, nunca mais vou usar essa tinta na vida. Hoje em dia eu detesto usar tinta base d'água. Tinta base d'água eu acho mais complicado de usar quando você pega o jeito, pega a prática. Vamos lá, eu tô com algumas tintas aqui. Essas aqui na lata, essas daqui do lado esquerdo são as tintas à base de solvente. Eu trouxe de algumas marcas aqui. Eu uso as da HB, que eu acho as que tem melhor desempenho, cores mais vivas, melhor cobertura. A cobertura delas são muito boas, então eu uso aqui no estúdio as da HB. Mas tem as da Saturn, que são bacanas também de usar, e as da Gênesis. De tinta à base d'água, eu trouxe aqui essa da Colordex, que é uma tinta para tecido, e essa linha da Gênesis, que é a linha Graficryl, que é uma linha feita para papel da Gênesis. Mas então, se tem uma tinta à base d'água para papel, por que eu não uso? Aí primeiro vamos lá, vou falar das vantagens da tinta vinílica. É uma tinta que tem um rendimento altíssimo, então ela vem de uma forma que você vai diluir usando solvente retardador, então você tem um rendimento muito grande. Você consegue trabalhar com as telas mais fechadas, então tem uma economia maior de tinta. Na hora de imprimir, ela seca menos na tela, você usa uma tela fechada, deixa ela mais rala. Por exemplo, eu estou aqui em Goiânia, que está muito quente essa época do ano. Então é uma tinta que eu tenho menos problema. Tinta base d'água entope muito fácil a tela, que é uma tinta grossa, pastosa, ela seca muito fácil. Tinta à base de solvente, quando ela seca na tela, você vem com um paninho com solvente e já resolve o problema, desentupiu e dá sequência. Tinta à base d'água, às vezes, se ela seca muito bem seco, você tem que tirar a tela, dar um jato de água, porque só um paninho ali não vai resolver. As tintas vinílicas também têm as cores mais vivas quando você imprime no papel. Ela tem um acabamento mais bem feito. Então aqui eu imprimo gravura. Quando a gente imprime esse tipo de trabalho e vende, a pessoa que compra uma gravura, ela quer uma gravura que dure a vida inteira. Não é um negócio que pode desbotar, pode rachar com o tempo. Então a tinta vinílica ela é uma tinta mais flexível, então o papel pode dobrar com o tempo, que não vai rachar nem nada, tá? A única vantagem que a tinta base d'água teria é que a tinta base d'água é a base d'água, então não tem cheiro de solvente. Eu já vi, acompanho alguns trabalhos do pessoal aí da Europa, Japão, aqui na Argentina também tem muita gente aí que trabalha com impressão em gravura. Eu vejo que o pessoal usa muito tinta base d'água. No Brasil, a gente não tem nenhuma tinta base d'água, e eu falo isso com toda segurança, apropriada para impressão de gravuras, tá? Essa tinta da Gênesis, ela é um pouco melhor que a tinta para tecido quando você usa no papel, mas mesmo assim ela não cumpre
esses requisitos que a gente precisa para impressão em gravura. Ela não tem o mesmo acabamento que a tinta vinílica, comparando até com a da própria Gênesis mesmo, tá? Não é comparando marcas, estou comparando aqui tipos de tinta. A tinta vinílica da Gênesis é muito melhor para você usar em papel do que essa Grafcryl. Essa Grafcryl aqui, ela é interessante se você vai fazer uma sacola para sua loja de camiseta, você vai fazer umas tagzinhas, coisinha assim de uma cor, coisa que não precisa de encaixe certinho. É um quebra-galho, na verdade. Ou se você quer imprimir gravura, mas quer fazer um negócio mais underground, que não precisa de encaixe, ela funciona. Agora, ela é uma tinta que entorta muito papel, porque ela tem água na composição, assim como essas outras. Então, quando você imprime, principalmente se for uma área chapada grande, se você passa uma tinta à base d'água, o papel entorta. Então, quando você vem imprimir as próximas cores, você não consegue encaixar. Eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos que eu imprimo aqui, muito coloridos. Eu trabalho aqui, recentemente fiz um de 32 cores. Então, os trabalhos que eu faço aqui, a maioria deles tem que ter um encaixe muito preciso de cores, precisa ter um acabamento, um recorte muito certinho. Então essas tintas base d'água não são apropriadas. O principal problema delas é esse: ela entorta o papel, você não consegue encaixar as cores, o papel fica molhado, né? Porque tem água. E também eu acho a tinta vinílica mais fácil, melhor de trabalhar no dia a dia, quando você está imprimindo aqui. Você tem uma área chapada muito grande, ou você vai trabalhar com retículas muito pequenininhas, você tem uma tela fechadinha, uma tinta bem rala, que a tinta vai passar com tranquilidade. A tinta à base d'água, você tem que trabalhar com a tela muito aberta, dependendo do tipo de arte, você às vezes não consegue um acabamento muito certinho. Então, esses são os... e tem um bônus ainda. Quem aí trabalha com camiseta sabe que as emulsões para tinta base d'água, elas são emulsões que dão mais trabalho de serem removidas. Na hora que você vai desgravar a tela, você pode olhar que emulsão para tinta base d'água, você passa o removedor, mas você tem que ir devagarinho ali tirando, ela dá certo trabalho. As emulsões resistentes a solventes, ou seja, elas não são resistentes à água, elas são resistentes a solvente. Então, quando você joga o removedor, a emulsão já derrete. Então ela é muito mais fácil de limpar também. E também você economiza o produto. Por exemplo, aqui eu uso aquele decapante em pó da HB para desgravar a tela. Então um saquinho de 50 gramas para tinta base d'água, você vai usar 5 litros de água, né? Para ele ficar concentrado e você conseguir remover direitinho. Para tinta base de solvente, eu coloco 7, 8 litros de água para 50 gramas de pó. Então o produto rende muito mais, porque ele não precisa estar tão concentrado para você usar na tinta base de solvente. Então todos esses trabalhos que eu mostro aqui, que eu mostro no seu Instagram, tudo eu faço com tinta base de solvente. Tinta base d'água, se você estiver fazendo um quebra-galho. Eu tenho as tintas base d'água aqui, porque de vez em quando, essa daqui para tecido, às vezes eu quero fazer uma camiseta, para mim um negócio eu uso. Essas aqui em papel eu utilizo nos meus cursos presenciais, porque para quem está tendo um primeiro contato com a serigrafia na vida, eu gosto de primeiro apresentar aqui com a tinta base d'água, que ela é mais dura, ela não tem cheiro, então só para a pessoa ter um primeiro contato, depois a gente vai para a tinta vinílica. Mas você que tem uma serigrafia de camiseta, uma estamparia, eu aconselho, eu recomendo, acho que compensa muito se você faz de vez em quando um adesivo da sua marca, ou você faz etiqueta para suas camisetas, sacola, esse tipo de coisa. Compensa você ter uma telinha ali mais fechada, 120 fios, 90 fios, um potinho de tinta vinílica que você vai ver que tem um rendimento e um acabamento muito melhor para você entregar um produto mais bacana, mais fino aí para os seus clientes. Agora eu vou fazer um teste de impressão aqui para vocês verem. Eu estou com essa arte aqui, que é até do meu amigo Diego Justino, que esteve aqui no último curso. A gente já usou essa tela, eu vou usar novamente. Então é uma área chapada, aqui é uma tela 90 fios que eu vou usar para impressão com tinta vinílica. E aqui eu gravei a mesma arte numa tela 55 fios para a gente fazer o teste de impressão com a tinta base d'água e a gente ver as diferenças.
Então vamos lá, vou primeiro com a tinta Grafcryl, tá? Tinta à base d'água. Lembrando que aqui eu não estou preocupado com registro, com encaixe de cores não, tá? Minha preocupação aqui é só imprimir em qualquer lugar do papel. Então olha, primeiro olha a consistência da tinta à base d'água. Todas elas são assim, mais grossas e tal. Parece uma massa corrida, né? Então a primeira vez, quem é acostumado a trabalhar com tinta base d'água, a primeira vez que mexe com tinta base de solvente acha esquisito. Mas depois que você acostuma, eu acho bem mais fácil, tá? Ó, outro problema que acontece muito com a tinta base d'água é o papel grudar na tela. Então se você não tem uma impressora a vácuo, a tinta base d'água atrapalha mais. Olha aqui o tanto que o papel entortou, né? E o papel, como vocês viram, o papel grudou na tela. Eu tenho aqui a minha impressora automática, ela é a vácuo, mas essa minha impressora manual, ela não é a vácuo, tá? Então, eu imprimo aqui mesmo, faço as impressões com tinta base de solvente aqui, e não fica grudando na tela, como eu já mostrei diversas vezes lá no meu Instagram, tá? Vamos fazer mais uma aqui. Então, ó, você olha que o papel, olha como o papel tá retinho. Veja o estado que ele vai ficar depois que eu imprimir. Dessa vez não grudou, mas sempre a chance de grudar é grande. Ó, ó como ele fica. Ele fica bem molenga por causa disso, porque tem água na composição da tinta. Então, ó, ele fica molhado. Olha a diferença. Aí agora eu vou fazer na tinta vinílica para a gente ver. Vou limpar aqui e colocar outra tela. Então vamos lá agora para a impressão com a tinta à base de solvente, tá? Primeiro, ó, olha a viscosidade da tinta. Tem vídeo meu aí no canal também falando mais sobre o ponto ideal, a viscosidade da tinta vinílica para trabalhar. E lembrando que se você quer aprender mais sobre todas as tintas, todos os tipos de emulsão, impressão em papel, fica atento aí nos meus cursos presenciais e online, onde eu mostro passo a passo aqui de tudo, tá bom? E me segue lá no Instagram. Vamos lá, vou despejar a tinta aqui, lembrando que essa primeira impressão deve sair meio borrada, porque a tela já estava suja, né? Então é uma tela que eu já tinha usado, eu passei um pouquinho de solvente aqui para amolecer, então a primeira impressão provavelmente vai ser mais borrada. Você vê, ó, que é uma tinta molinha de trabalhar, eu gosto mais assim. Então a gente cobre, pressão normal, não gruda, olha o acabamento, olha a diferença no acabamento. O papel não entortou, o papel, ó, continua retinho, recorte perfeito. Vamos imprimir outra aqui. Tem duas folhas aqui. Caiu uma sujeirinha aqui por baixo, ó. Cisquinho. Vou dar uma segunda passada. Eu não, na serigrafia em papel eu só costumo passar uma vez, tá? Aqui. Olha o acabamento, recorte perfeito. Isso aqui é marca de registro, porque eu não bloqueei a tela. O acabamento excelente. Vou fazer uma última aqui, aí eu vou deixar
as folhas secarem e aí eu volto e mostro para vocês o resultado final das impressões. Eu acho uma tinta mais fácil de trabalhar no dia a dia. Você tem uma demanda grande de trabalho, é uma tinta molinha. Ela começou a secar, começou a endurecer a tinta, a gente joga um pouquinho de solvente aqui, mexe e o serviço vai embora. A tinta base d'água não, ela fica secando constantemente na tela, fica dura, ruim de trabalhar. A base de solvente não, tá? Então pessoal, estou aqui com as duas impressões, vou mostrar para vocês o acabamento. Essa daqui é com a tinta vinílica, né? E olha aqui como fica com a tinta base d'água. Olha a diferença. Então não tem como você fazer uma arte colorida e encaixar as cores se o papel fica desse jeito, entende? Essa arte aqui, elas são duas cores. A segunda cor é essa daqui, ó. Essa daqui ela tem que encaixar. Não sei se vai dar para ver certinho aí, mas aqui, ó, a gente consegue encaixar com precisão. Perfeito. Aqui provavelmente não vai encaixar. E assim, duas cores você até que ainda consegue. Esses borrados aqui embaixo não é culpa da tinta, tá? Foi erro meu, que eu devia ter passado um paninho com água antes de começar a imprimir. É falta de prática com tinta base d'água. Então aqui, ó, muito difícil você, assim, duas cores, como eu falei, você ainda consegue fazer um malabarismo aqui e encaixar. Mas arte muito colorida não dá certo. Então, ó, essa é a grande diferença. Isso porque eu estou usando uma tinta aqui que ela é para papel. Se for usar uma tinta para tecido, o acabamento ainda fica mais complicado, porque ela, ó, ela ainda tem um acabamento legal. Se você usar uma tinta mix, por exemplo, uma tinta de alta cobertura para tecido, vai ficar aquele emborrachado aqui. Se você empilhar, vai ficar grudando um papel no outro. Plastisol nem pensar, né? Plastisol tem óleo na composição. Se você imprimir com plastisol, quando você olhar aqui o verso, vai estar todo manchado de óleo. Aproveita, ó, olha o verso como fica. Aqui, lisinho, nem parece que tem uma impressão do outro lado. Aqui já, ó, papel todo torto. Isso porque esse papel é um papel 180 gramas, não é um papel fininho, tá? Se você pegar um papel AP normal, uma folhinha A4 de 75 gramas, a tinta base d'água ela meio que quase rasga o papel, tá? Então é isso, pessoal. Vocês viram a diferença de acabamento, diferença do tipo de impressão. Se você é acostumado a mexer com base d'água, já tentou mexer com a vinílica e teve dificuldade, fica atento nos meus cursos. No meu curso online de serigrafia fotográfica eu mostro como trabalho com tinta vinílica, nos meus cursos presenciais aqui no estúdio também. E eu te garanto que assim como aconteceu comigo, quando você aprender a trabalhar com a tinta vinílica, você não vai querer mais mexer com tinta base d'água. Porque ela é mais prática, no dia a dia você consegue um resultado mais bonito. Quando você pega a manha de trabalhar com a tinta mais rala, mais líquida, você vai ver que ela é mais fácil, ela é melhor do que uma tinta dura. Porque a gente é acostumado com essa tinta mais durona que gruda no rodo e não sai pingando, mas quando você se acostuma com a outra, você vê que é melhor. Então, ó, no Brasil não temos uma tinta base d'água para trabalhar com impressão de gravuras. Eu vejo o pessoal na Europa usando da marca Speedball, que é uma marca que eu já vi o pessoal usando muito aqui no Brasil na impressão de estilogravura, essas tintas gráficas. A Speedball, eu já pesquisei, eles têm uma linha de tinta acrílica à base d'água para serigrafia em papel. Então eu vejo o pessoal imprimindo aí, parece que tem um acabamento muito bom, não entorta o papel, mas eu ainda nunca usei. Se a Speedball quiser me mandar umas para testar, vou aceitar, porque eu já pesquisei o valor para importar e fica inviável. Um vidrinho assim fica caríssimo. Então, para a gente aqui hoje, tem que trabalhar com tinta vinílica. A única desvantagem que a tinta vinílica tem sobre a tinta base d'água, mesmo que seja uma tinta base d'água de qualidade, é o cheiro. É difícil realmente você ficar o dia inteiro imprimindo com a tinta base de solvente. No meu dia a dia, eu sempre trabalho com máscara. Eu não apareço aqui nos vídeos de máscara, geralmente nem no Instagram, porque eu acabo falando, então não tem como. Mas é importantíssimo usar a máscara. Agora, se você vai fazer um trabalho mais underground, que não requer
encaixe de cor perfeito, um negócio mais experimental, num papel Panamá que é grossão, ele não vai entortar, faz com base d'água, é uma tinta mais barata, você vai conseguir o resultado que você quer. Agora, se você quer fazer uma gravura assim, bem feita, com acabamento certinho, encaixe de cores perfeito, tem que usar tinta vinílica, você não vai conseguir fazer com base d'água. E outra, quando você compra uma gravura dessa, você quer que ela fique bonita no quadro, fique bacana, você não quer que o verso dela esteja todo empenado, o papel esteja torto. Você quer um trabalho bonito que vai ficar pendurado na sua parede, que tem que ter uma durabilidade para o resto da vida. Esses trabalhos que eu imprimo aqui, a maioria deles vão para a galeria de arte, para feiras, para galerias internacionais. Então, para mim, eu tenho que trabalhar com tinta vinílica aqui. Quando eu comecei, minhas primeiras impressões foram em papel com tinta base d'água, porque eu comecei na serigrafia para imprimir minhas próprias artes na minha editora. Mas assim que eu comecei a prestar serviço em serigrafia, foi só utilizando tinta base de solvente. Nunca prestei serviço com tinta base d'água. E se você já trabalha com tinta base d'água e teve dificuldade em algum momento de trabalhar com tinta vinílica, fica atento nos meus cursos. Tem um curso online de serigrafia fotográfica. Fica de olho no meu Instagram, que de vez em quando tem curso presencial aqui no estúdio, onde eu mostro toda a diferença e te ensino a trabalhar do zero até nível profissional com a tinta vinílica. Eu te garanto que, assim como aconteceu comigo, quando você pega o jeito da tinta vinílica, você não quer mais trabalhar com tinta base d'água, porque ela é uma tinta mais fácil. Quando você pega a manha, ela é mais rala, ela não fica endurecendo no rodo, ela não fica entupindo a tela, ela é muito mais prática de trabalhar e você vai ter um acabamento bem bacana. E aí, e repito também que eu não estou aqui avaliando marcas, tá? Estou aqui falando tinta base d'água e tinta base dissolvente. Eu gosto de trabalhar com as tintas da HB, para mim são as melhores que a gente tem no mercado brasileiro hoje, mas as tintas vinílicas da Gênesis, da Saturn, também são tintas legais, você também vai conseguir um resultado bem bacana. As à base d'água realmente tem esse problema que eu falei, isso porque a gente está usando uma para papel. Se você usar uma para tecido, pode ter um resultado menos legal ainda, né? Então, gente, é isso. Valeu demais, até a próxima.